J10 de volta falando sobre o principal objetivo da reforma tributária, que é desatar o nó dos impostos, abrindo caminho para que a economia deslanche e as empresas gerem empregos. No episódio de hoje da nossa série sobre os desafios dessa reforma tributária, a gente fala sobre o imposto que pesa sobre o setor que mais emprega na economia, o de serviços. O J10 foi para a rua conversar com quem está na ponta do negócio. E tem muita gente otimista com a proposta do imposto único. Os empresários fazem as contas. Na ponta do lápis, o setor de serviços no Rio de Janeiro tem uma alíquota que fica entre 2% e 5%, o que varia de cidade e tipo de negócio. Uma diferença que parece pequena pode significar, no fim do ano, um espaço para melhorar o serviço. A gente pode usar esse benefício, né, essa parte do lucro que pode sobrar para outros benefícios dentro da empresa, como chegar ao ponto até de poder montar projetos. É nisso que a reforma tributária na mesa pode ajudar. É um sonho, né, acho que de todo o setor, com que nós tivéssemos um imposto único nesse exato momento, porque realmente isso traria grandes vantagens para que isso pudesse facilitar não só a contratação de novas pessoas, isso seria muito mais simples, mas também, principalmente, o processo de expansão. Vamos lá, Bianca Lima, Pedro Figueiredo, como a gente viu, tem muito empresário otimista com essa ideia da criação de um imposto único, mas é uma proposta que já tem, inclusive, resistência na tramitação, não é? Oi, Aline, muito boa noite para você. Pedro, muito boa noite. Chegamos aqui no nosso último episódio. E a todos, claro, que nos acompanham. Pois é, Aline, todo mundo quer simplificar, todo mundo quer um sistema muito mais simples, muito mais unificado, muito menos burocrático. Só que há uma série de preocupações, como a gente vem mostrando ao longo dessas semanas, né? Um eventual aumento de alíquota, entraves ali de perda de arrecadação, e com os grandes municípios não é diferente. O ISS acabou se tornando um imposto muito importante para as capitais e para as grandes e médias cidades. Portanto, há uma série de preocupações que a gente vai até detalhar numa arte aqui do lado. Eu conversei com a Frente Nacional dos Prefeitos e eles colocaram o seguinte de preocupações em relação à unificação dos impostos e à extinção do ISS. Primeiro, uma eventual queda de arrecadação, porque, como eu disse, o ISS hoje é a grande fonte de receita para esses grandes municípios. A Frente Nacional dos Prefeitos calcula que poderia haver uma queda de arrecadação da ordem de 235 bilhões de reais num período de 15 anos, caso o ISS fosse extinto. Segundo, qual seria, afinal de contas, o critério de divisão desses recursos? Seria populacional ou não? Há uma parte ali, por exemplo, na PEC 110, que divide isso igualitariamente entre os municípios, uma fatiazinha da receita, isso é visto com preocupação. Terceiro, qual seria a composição daquele conselho federativo, daquele comitê gestor? Haveria participação igual entre municípios e estados e dentre os próprios municípios que não têm consenso, né? Como é que ficariam essas cadeiras? E, por fim, a administração e fiscalização dos impostos também é outro tema que preocupa. Bom, e qual que seria a solução? O que os prefeitos das grandes cidades defendem? É o que a gente vai acompanhar numa segunda tela. Eles defendem o seguinte, que não seja nem a PEC 45 e nem a PEC 110, que seja uma outra proposta que foi amarrada por uma outra PEC, a PEC 46, que está no Senado Federal, e é um projeto que chama Simplifica Já, e que tem algumas premissas. Por exemplo, que fosse criado um ISS nacional, ou seja, o ISS continuaria existindo, mas ele seria unificado, uma legislação só, não 5 mil como existem hoje. Um ICMS também nacional, o ICMS é o imposto estadual, também unificado ali nas 27 unidades da federação, mais simplificado. A mesma coisa com o PIS e a COFINS, que são tributos federais, e, por fim, ainda prevê uma desoneração parcial da folha de pagamento e a criação de um novo imposto para compensar essas perdas, um novo imposto que seria ali com aquele caráter mais incidindo sobre a economia digital, que seria um imposto sobre a receita bruta de grandes empresas. Agora, Pedro,
pelas suas apurações. Essa PEC 46 parece que não está muito ali nos planos do GT. Como é que estão as conversas lá dentro para dirimir essas resistências? Pois é, a 46 não tem nenhuma chance, Bianca. O que os deputados têm argumentado, na primeira audiência pública desse grupo de trabalho foi justamente sobre essa questão dos municípios. E o que os deputados ali ouviram dos representantes dos municípios é de que o ISS era visto como um imposto meio patinho feio. Ninguém queria porque ele não era um imposto que gerava muita arrecadação. Mas com o aquecimento da economia de serviços, esse imposto se tornou uma das principais fontes de arrecadação de grandes cidades. E como resolver essa questão com os prefeitos, né? Uma possibilidade é você ter uma paridade no comitê gestor ali do IVA, não apenas os estados estarem representados, mas em mesma quantidade representantes dos municípios. E a tendência é de que com o IVA sendo dual, esses comitês gestores tenham aí uma maior autonomia sobre como utilizar esse recurso que vai ser destinado para esses entes. Vamos ver agora, a gente sempre conversa, né? Sempre com um deputado, alguém do setor. Essa semana, a Bianca conversou com o secretário municipal de Fazenda de Aracaju, que é o representante de um colegiado que reúne os secretários de economia das capitais. E eu conversei com o deputado Jonas Donizete, que foi prefeito de Campinas, em São Paulo, e é aí um participante do grupo de trabalho muito focado nesse lado dos municípios. A gente precisa entender como é que essa partilha se daria. O critério populacional está sendo proposto, nos parece mais adequado. No entanto, você já tem no caso da PEC 110 uma proposta de que 5% desse valor seja rateado entre todos os municípios de forma igual, independente de porte ou tamanho, que a gente entende que é uma distorção. Nós criamos um fundo de compensação. Aqueles municípios que porventura tiverem alguma diminuição, eles vão ter uma compensação dessa receita. E com o passar do tempo, se a gente simplifica, se a gente diminui o número de impostos, que esse é o princípio básico da reforma tributária, a economia vai girar mais, vai crescer. E com isso cresce também a arrecadação de todos os municípios. O jogo está sendo jogado. A gente realmente não pode prever qual o resultado, mas a expectativa nossa é que a gente consiga convencer e demonstrar que a gente pode ir por um caminho menos radical, menos disruptivo, menos arriscado. Nós entendemos que fazer um IVA da forma que nós propondo é um salto no escuro e, principalmente, sem tantas concessões que acabam descaracterizando a proposta original. É compreensível essa preocupação com o ISS, mas não é intransponível. Nós estamos dialogando com os prefeitos, já apresentamos uma sugestão que está sendo analisada por eles e provavelmente eles vão fazer alguns apontamentos que a gente espera colher e superar esse entrave com as prefeituras no que diz respeito ao ISS. Aí haja articulação política, Pedro Figueiredo, para lidar com tantos interesses. Como fechar essa conta sem deixar prefeituras no prejuízo e fazer esse texto caminhar? Pois é, Aline, e especialmente todas essas negociações que já vêm sendo feitas, agora elas começam a se consolidar. Isso porque até o fim do mês, o grupo de trabalho da reforma tributária vai então apresentar o seu relatório final. A gente preparou um cronograma de como é que vai ficar esses próximos passos, né? Como serão esses próximos passos. Até o fim de maio, o grupo de trabalho apresenta então o cronograma, apresenta então o relatório, que é um conjunto de tudo isso que foi discutido e que também servirá como substitutivo do texto, ou seja, será o texto que será votado em plenário. Esse relatório vai trazer então esse texto proposto pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele vai direto para plenário porque essa PEC já tramitou por todas as comissões que precisava tramitar. Então, vai direto do grupo de trabalho para o plenário. O plenário vota, tem que ter aí maioria qualificada, né? 3/5 aí da Câmara precisa votar a favor. Se o texto for aprovado, vai então para o Senado e lá no Senado, novamente, começa todo esse debate de novo. Não é algo que vai terminar fácil, né? Não será algo que será logo para daqui a pouco. Até porque, para essa reforma tributária valer, Bianca, tem um tempo de transição, né?
Tem um tempo de transição, Pedro, portanto, mesmo que essa proposta avance no Congresso Nacional, você colocou muito bem, trata-se de uma PEC, então a dificuldade para aprovar é ainda maior, mas caso ela avance, por exemplo, pegando os prazos colocados na PEC 45, tem 10 anos de transição, isso pensando na unificação dos 5 impostos que a PEC propõe, e depois mais 50 anos de transição, pensando mais na parte federativa, na divisão das receitas, né, entre estados, municípios e efetivamente aquela cobrança no destino, que é uma das grandes premissas dessa reforma tributária. Portanto, ainda um tempo longo, caso isso de fato seja aprovado no Congresso Nacional. Agora, Aline, desculpa te interromper. Pode, não, já encerrei. Agora, Aline, só uma informação, o presidente Arthur Lira disse na semana passada, com governadores ali da região Nordeste, que não haverá recesso enquanto não votar a reforma tributária. Então, essa reforma tributária deve ser votada ainda nesse primeiro semestre, senão não vai ter recesso. Aí tem uma primeira parte, não é, Pedro, que vocês já ensinaram para a gente ao longo dessa série, uma primeira etapa agora e uma segunda que viria também no segundo semestre, mas seria um bom momento para liquidar isso antes do primeiro recesso, né? E vocês já anteciparam aqui para a gente, para quem nos acompanha, tudo o que envolve, porque é muito importante entender esse assunto que impacta a vida de todos nós. Parabéns pelo trabalho na série e a gente vai em frente com esse assunto contando com vocês ao longo da tramitação. Obrigada.